do tesouro escondido, nós vemos que ali há uma mudança. Ele agora começa a explicar mistérios aos seus discípulos. Enquanto ele está falando algumas coisas à multidão, ele está falando em parábolas, mas quando ele está falando aos seus discípulos, ele está explicando, dando a eles a entender. Ou seja, primeiro é encontrado no mundo, e depois você vem sendo trazido à presença e ao conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor. O capítulo 13 de Mateus, ele nos traz uma informação importante. Ele nos fala de um comerciante. É bem verdade que uma das interpretações bíblicas sobre esse texto, do tesouro escondido e da pérola preciosa, está falando também do Evangelho, que alguém por acaso encontra. E quando alguém por acaso encontra e dá-lhe valor, é capaz de abandonar tudo aquilo que importa em sua vida. Mas também há uma interpretação um pouco mais profunda para a pérola, porque o comerciante ele está buscando, procurando. O texto ele nos deixa claro que ele vende tudo o que tem por essa pérola. Quando nós tentamos entender o que é esse tudo que o comerciante tem, o que é esse tudo que esse alguém está abrindo mão, vendendo, porque achou uma pérola de grande valor, nós precisamos compreender que também há uma interpretação bíblica para o texto, dizendo que a pérola é a igreja e que o comerciante é o Senhor Jesus, e quando vê na igreja uma pérola de grande valor, ele é capaz de abandonar tudo o que ele tem para pagar um grande preço por essa pérola, para que essa pérola venha a se tornar dele. Ou seja, o preço que foi pagado por essa pérola preciosa vai muito mais além do que o entendimento humano é capaz de compreender. Esse comerciante, segundo a Bíblia, ele morava em um lugar tremendo. Esse lugar que o comerciante morava, a Bíblia vai dizer em Ezequiel, no capítulo de número 28, que havia ali pedras afogueadas onde eles andavam. A Bíblia vai dizer que neste lugar onde o comerciante morava, há uma grande praça, há um rio lindo, aonde esse comerciante morava, há árvores plantadas, aonde esse comerciante estava, ali havia maravilhas que, segundo Paulo, não poderia ser contado aos homens, era inefável que se contasse aos homens, porque ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, que um homem, se no espírito ou no corpo não sei, foi levado ao terceiro céu. Paulo está dizendo que este homem, levado ao paraíso, viu coisas maravilhosas. As coisas que o apóstolo Paulo viu são particularidades deste lugar que este comerciante morava. Esse comerciante tinha um séquito de seguidores. Esse comerciante, segundo Isaías, no capítulo de número 6, ele estava em um lugar onde serafins, eles ficavam sobrevoando o trono daquele que tem todo o poder, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós estamos falando de um lugar tremendo, onde esse comerciante morava, porque é que o capítulo de número 13 nos traz uma informação importante, porque no capítulo de número 6 de Isaías, quando Isaías tem a sua visão em que os céus são abertos, a Bíblia vai dizer que ele ouve um diálogo no céu. Quando ele ouve esse diálogo no céu, o ancião de dias, segundo Daniel 7, está dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Numa interpretação mais direta do texto, nós entendemos que ali o texto se dirige a Isaías, mas quando nós vemos o que está escrito no capítulo de número 13, no versículo de número 14, diz assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. O texto
no capítulo 13, está nos ligando diretamente a Isaías 6, dizendo que quando há esse diálogo no céu, quando o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está olhando para a terra, quando Ele está olhando e não vendo mais solução, quando Ele olha para a terra e vê que Noé não conseguiu resolver o problema, Moisés não foi capaz de resolver o problema, Ele está dizendo: eu preciso de alguém que desça lá e que pague um preço, porque eu sei que há uma pérola preciosa na terra, mas que para comprá-la é necessário um preço altíssimo, e é necessário que o coração desse alguém que pagará esse preço entenda o valor dessa pérola. Os céus são lugares tremendos. A Bíblia vai dizer que ele sobe ao terceiro céu, apóstolo Paulo. Nós entendemos que há o céu atmosférico. Nós entendemos que há o terceiro céu onde o nosso Deus está. E nós entendemos também que há guerras espirituais nos reinos celestiais. Nós entendemos que quando Daniel fala sobre uma guerra espiritual, quando o príncipe da Pérsia tentava impedir a bênção, ali ocorre uma grande guerra. Ou seja, a Bíblia está nos falando que há um lugar acima das regiões celestiais, acima dessa realidade que nós conhecemos, onde o nosso Deus está no seu alto e sublime trono assentado, aguardando aqueles que o amam, aqueles que entregam a sua vida a Deus, aqueles que creem no sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez naquele Calvário. O lugar em que o comerciante morava era um lugar tremendo, mas era necessário que ele descesse a essa terra. Mas para que ele descesse a essa terra, ele não somente abriu mão dos preceitos, de atributos que ele tinha, ele não somente abriu mão dos seus atributos de onisciência, onipotência, onipresença, ele também abre mão de tudo aquele que tinha nos céus, de todo o séquito de milhares de anjos que o serviam, e ele, não sendo por usurpação igual a Deus, ele desce a essa terra, abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha, ou seja, de todas as preciosidades que o Senhor Jesus tinha nos céus. A única coisa que lhe sobra agora na terra é a sua vida. A Bíblia diz que ele caminha no meio dos homens. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 4, ele estava na cidade de Nazaré. Quando o Senhor Jesus está na cidade de Nazaré, a cidade que ele fora criado, a cidade que muitos ali o conheciam, ele está no meio de amigos. Quando ele está na sinagoga pregando, muitos começam a dizer: por acaso esse aí não é o filho de José? Por acaso esse não é o filho de Maria? Não conhecemos nós os seus irmãos e as suas irmãs? Aqueles que o conheceram, que o viram crescer, não estavam acreditando valor ao Senhor Jesus, mas ele não se importando com isso, mesmo assim veio nessa terra, porque ele sabia que neste campo que se chama mundo, que nós conhecemos por planeta, há uma pérola preciosa que, para ser comprada, ele necessitaria abrir mão de tudo aquilo que ele tinha e muito mais que havia lhe sobrado, que se chama vida. E ele sabia que também nessa vida ele precisaria abrir mão para comprar essa pérola. No capítulo número 7 de João, a Bíblia diz que há uma festa em Jerusalém. O Senhor Jesus está ali, o Senhor Jesus está com seus irmãos. Os seus irmãos dizem a ele: escuta, se for verdade as coisas que tu fazes, sobe a Jerusalém e mostra-te a eles. Mas o Senhor Jesus não veio a este mundo para aparecer. A fama dele é porque o Senhor o exaltava, mas ele não veio ao mundo para aparecer. Os servos que ele levanta nessa terra não estão aqui para aparecer. Ele diz aos seus irmãos: ei, o tempo de vocês já é hoje, mas o meu ainda não chegou. Quando o Senhor Jesus está dizendo aos seus irmãos: ei, subi vós a esta festa, eu ainda não vou. Está no texto que depois Jesus sobe a festa em Jerusalém. Olha, veja, quando o Senhor Jesus sobe a Jerusalém, diz o texto que ele sobe oculto.
estar em oculto. Muitos não estão percebendo que Ele já está ali, porque alguns pensavam que não era o tempo de acontecer. Quando eles estavam ali, muitos pensavam: onde está Ele na festa que não aparece? Mas Ele estava na festa. Os olhos humanos não estavam vendo, mas Ele estava na festa, porque Ele tinha um propósito para fazer. Os olhos humanos não estavam vendo, mas os espirituais já estavam vendo. Geazi não via os cavalos, mas Eliseu desata os olhos do moço e os olhos foram abertos. Muitas vezes Ele está operando no meio, nós não percebemos, mas quando a hora dele, não a nossa chegar, a operação dele acontecerá. E dentro da festa que se chama mundo, muitos olharão e os olhos abertos verão. Ah, meu Deus, a operação grandiosa que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Esse é o Senhor que nós servimos. Quando nós vemos como uma pérola é formada, quando nós entendemos como uma pérola se forma, nós começamos a compreender por que é que o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, Ele está usando esse exemplo tremendo. Quando a Bíblia diz pérola, ela está falando de algo mais profundo do que os nossos entendimentos podem alcançar. Quando a ostra, estando no mar, ela é algo muito sensível. Quando a ostra está no mar, ela é algo muito sensível. Qualquer coisa pode feri-la. A Bíblia diz que a pérola é preciosa e que o comerciante a procurava. O comerciante também. Aqui no texto pode ser relacionado ao nosso Senhor Jesus. O texto diz que a pérola é preciosa. Olha, veja, quando está dentro da concha e entra um pequeno grão de areia, ah, meu Deus, a concha começa a segregar algo, e aquele grão de areia que está ferindo aquela ostra, ela começa a segregar algo naquele grão de areia, que vai tampando, que vai cobrindo as arestas, que vai explanando os relevos, que vai transformando a mente, que vai transformando o coração, que vai libertando de vícios, que vai trazendo verdades ao coração, que vai dando valor à palavra como foi dita. Quando aquela areia começa a ferir a ostra mesmo ferida, como diz Isaías 55, ela mesmo sendo ferida, ela começa a derramar sobre aquela vida algo tremendo. Quando ele encontra aquela mulher em Samaria, a Bíblia diz: ei, se você soubesses quem fala contigo, eu te daria água viva. Ei, por mais que a areia ferisse ele não desistia, e ele estava revestido com o seu poder, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim diz a palavra, o Senhor nos ama. Foi lido o texto de Pedro hoje. Quando Jesus está dizendo a Pedro: tu me amas, é porque a ostra foi ferida. A ostra foi ferida porque ele estava caminhando com Cristo. Ele conhecia o Senhor. Ele estava no mar que se chama mundo. Ele viu os grandes mistérios de Jesus. Ele é aquele que Jesus chamava: vem cá que eu vou explicar o que significa. Ele tinha um total cuidado por Jesus, mas quando teve a oportunidade, ele o negou. Mas a Bíblia também diz que Pedro olha e Jesus encontra ali um olhar. É um olhar meigo, não é um olhar de acusação, não é um olhar que muitos têm no mundo e dizem: eu sei o teu passado. Não, Jesus nos ama, Ele sabe o valor de uma pérola. Quando Ele olha para Pedro e diz: tu me amas, Pedro, é porque Ele está dizendo: eu sei o valor que você tem para mim, Pedro. Eu sei a importância que tu tens para mim, Pedro. Eu abandonei tudo que eu tinha pela tua vida, Pedro. Tu me amas, tu és capaz de abandonar uma vida de pecado e de vícios por mim. Ei, amado. Paulo escreveu a maioria das cartas.
Mas Paulo perseguia a igreja. Paulo era uma areia pontuda no caminho da igreja. Mas quando em 9 de Atos, ele tem um encontro tremendo com Jesus, quando a areia que feria a ostra começa a ser revestida pelo poder de Jesus, ele cai no chão dizendo: quem é, Senhor? Quando o Senhor Jesus encontra, oh meu Deus, uma areia neste mundo, ele simplesmente não fecha a coxa, não, ele abre e diz: tem lugar para você aqui, entra aqui, porque eu posso transformar. Quando ele chega na cruz do Calvário, depois de ter passado pelo Getsemane, ele poderia ter desistido, ele poderia, porque ele diz ao Pai: Pai, a glória que eu tinha contigo, ele estava nos céus. Quando ele desce à terra, ele abre mão de coisas tremendas que os nossos olhos verão, ele abre mão de coisas que nós veremos. Ah, meu Deus, o céu é real. Nós falamos espiritualmente, mas o céu é real. Quando Enoque é transladado vivo aos céus. Ele está nos céus vivo, em corpo. Ei, quando Elias é levado aos céus, o Elias é levado vivo, está nos céus, os céus é real. Quando Moisés está desenhando, arquitetando o tabernáculo, Moisés tem uma visão do céu real. Quando Jesus está nos céus, é o céu real. Quando ele desce na terra, ele está dizendo: ei, lá tem muitas moradas, fique tranquilo. Se fosse mentira, eu não vos teria dito. Lá tem muito lugar, eu vou preparar para levar vocês comigo. O céu é real, oh meu Deus. Ei, Hebreus no capítulo 12 diz assim: não alcançou a promessa, mas lá tem o monte Sião. O nosso Deus está sentado no seu trono ainda. Ele não perdeu o controle desta terra. Ele tem as mãos sobre as pedras preciosas compradas pelo Senhor Jesus. Este campo que está aqui precisa ser granjeado por servos do Senhor. Eles precisam saber desse preço precioso. Não foi prata, não foi ouro, foi o sangue precioso derramado naquela cruz que nos comprou. E até hoje ele tem revestido os seus com a sua presença. Ele sobe aos céus. Depois de 3 dias ressuscita e sobe aos céus. No capítulo 5 de Apocalipse está escrito que os 7 Espíritos de Deus que estavam ali são enviados à terra. Não era nada mais do que o comerciante dizendo: ei, minha pérola, fica aqui. Eu estou subindo, eu estou voltando para a minha casa, mas eu lhes enviarei um que irá cuidar de vocês. Eu enviarei um que consolará vocês. Eu enviarei um que estará cuidando dessa pérola preciosa. Ei, não temas, porque o Senhor está contigo. Não temas, porque pela consumação dos séculos ele ainda continuará. A promessa dele é fiel e verdadeira. Estou indo vos preparar um lugar. Aleluias. Oh meu Deus. Essa é a igreja de Deus. Deus mistério. Quantas vezes nós ferimos o Senhor? O mar, segundo a Bíblia, significa mundo, porque Apocalipse diz: e o mar dará os seus mortos. Essa pérola preciosa, comprada pelo sangue de Jesus, está sendo preparada. Toda a aresta está sendo tirada. O comerciante está para voltar. A pérola ainda está no campo, mas o comerciante sabe onde está cada uma dessas pérolas. O comerciante sabe muito bem onde se localiza cada uma delas.
que chegarão até o aprisco, que passarão pela porta das ovelhas, que entrarão e verão pastagens verdejantes. E quando isso acontecer, acontecerá em um tempo que nós não sabemos qual tempo, talvez agora, talvez amanhã, nós não sabemos. Mas o comerciante veio buscar a pérola, porque o que ele tinha de mais precioso era a sua vida. O texto bíblico diz: ninguém toma a minha vida, eu a mesma dou e a torno pegada de volta. Deus deu o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não poupou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê se transforme numa pérola preciosa e esteja morada com o Senhor nos céus. É o nosso destino. O valor que nós temos para Cristo não é impossível para o ser humano compreender. Se houvesse só um nessa terra, ele viria. A Bíblia diz em Provérbios 18:32 que ele, com o Senhor Deus, ele se divertia. Ele estava nos céus. Ele veio a essa terra e agora ele está num lugar real. O céu é real. A palavra diz que lá é real. Há um lugar esperando por nós. O Senhor virá nos ares buscar a sua igreja. Esteja preparado. Quando Ele diz que tempos difíceis virão, não está profetizando caos de maneira nenhuma. Ele está dizendo: é a palavra que se cumprirá nesta terra. Meu Deus, tempos virão em que o amor esfriará, mas a pérola do Senhor estará firme, porque o Espírito Santo que nessa noite está, Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele nos prepara. Ouviremos a trombeta dizendo: veio, veio. Há pérolas escondidas no mar, há pérolas escondidas no deserto, há pérolas escondidas em todo lugar. Mas quando a trombeta tocar, quando o sonido da trombeta tocar, quando no diapasão dos nossos espíritos ouvirmos o chamado do nosso Senhor, nós seremos arrebatados dessa terra. Todas as pérolas preciosas, desde o tempo de Abraão, eles serão ressuscitados, transformados, e aquilo que é incorruptível, será levado à presença do Senhor nos ares, e o preço que Ele pagou se cumprirá. No verso 11 de 53 de Isaías, que diz: Ele verá o fruto do seu trabalho, quando Ele estiver nas nuvens, que nós estivermos chegando. Eu sei que o comerciante se alegrará dizendo: eu paguei caro, mas aqui está, papai, a minha noiva, aqui está aquela que eu comprei para o Senhor, porque diz: o meu sangue comprou tribos, línguas e nações para o Deus Todo-Poderoso. Amando, queridos, aproveite essa mensagem dessa noite para fazer um convite, não aqui na frente. Nós temos um culto dia 9 de dezembro. Eu pareço cansativo em falar, mas se você nessa noite erguer o teu braço, abrir um compromisso com o Senhor, de convidar alguém, eu não peço a ti que garanta que esse alguém virá. O que eu peço é que tu levantes o braço, abrindo um compromisso com o Senhor, dizendo: eu vou convidar alguém. A partir daí o Espírito Santo se encarregará disso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A nossa missão é dizer: o comerciante pagou o preço, mas há um lugar que você precisa vir, porque essa areia será revestida de poder para se transformar em pérola preciosa. Se você hoje, nessa noite, abrir um compromisso, não comigo, porque quem faz é o Senhor Jesus, quiser abrir um
compromisso com o Senhor, dizendo: eu vou convidar alguém. E a partir do momento que você abrir esse compromisso, quem se encarregará é o Senhor. Convide uma ou duas ou três pessoas, e eu estarei orando nessa pauta. Quem aceita fazer um compromisso com o Senhor de convidar uma pessoa para vir dia 9 aqui na igreja, mesmo que o compromisso depois fique com o Senhor, alguém pode levantar a mão direita e abrir esse compromisso de convidar uma pessoa para vir na igreja. Alguém pode abrir esse compromisso com o comerciante dizendo: eu ouvi a tua palavra e eu direi ao mundo, e há um lugar em que a tua palavra será pregada e que lá você pode ter um encontro com Jesus como eu tive. Alguém mais pode levantar a mão para convidar alguém. Alguém mais pode fazer um compromisso não comigo, mas com Deus. Eu não coloco sobre a tua vida o peso de garantir que essa pessoa venha. Simplesmente chame. Senhor meu Deus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Senhor. Pai, eu sei como o Senhor é fiel. Eu sei, meu Deus, que a tua palavra diz que tu és fiel, porque a obra que o Senhor iniciou, o Senhor é fiel para completar, Pai. Ah, Deus, a tua palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Santo Espírito Santo, meu Deus. Meu Pai, a tua noiva está nessa noite reunida, Senhor. Nós, Pai, faremos um convite a pessoas, Senhor, para que elas venham à tua casa, que será chamada a casa de oração, Pai. Nós sabemos que um, meu Deus, é o que prega, Pai. O outro é o que rega, Senhor. Mas nós entendemos que somente o Senhor pode dar o crescimento, meu Deus. Ó Senhor, que cada coração, cada mente aqui, Pai, está mentalizando uma pessoa neste momento, e já está pensando em convidá-la, todas as tuas mãos, Senhor, nesta vida. Ó meu Deus, quebra toda corrente, toda barreira, toda fortaleza, todo grilhão que venha ser quebrado no nome de Jesus. Ó Pai, que toda palavra de maldição lançada sobre a vida daqueles venham a ser derrubadas pelo poder do teu Espírito. Ó meu Senhor, no dia 9 de dezembro, nós propomos no nosso coração, Senhor, que haverá transformação de vidas neste lugar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.